Boa tarde, pessoal. Nós estamos começando mais um SolucionaCast e hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, que a gente veio 2026 com uma proposta nova. Então, o nosso propósito aqui é apresentar a reformulação da Soluciona, né? Que nós estamos nos propondo para vocês entenderem um pouco o movimento que a Soluciona está passando, já passou por alguns anos de trabalho. Por isso, o Carlos e o Everton, eles vão explicar um pouquinho de como que está sendo essa dinâmica no exato momento. Vamos lá? Olá a todos, boa tarde. Eu sou o Carlos, da Soluciona. Tenho aqui do meu lado o meu sócio, cofundador e administrador. E nós vamos falar um pouco sobre o processo de transformação da Soluciona, que se transforma agora num hub de soluções, né? De gente e gestão. Então, vamos além da parte de recursos humanos e vamos trazer mais gestão para esse processo, mais ferramentas, mais suporte, vamos agregar mais nossos produtos. Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, para nós iniciarmos essa conversa, pensamos em trazer quais são as maiores dores vividas hoje dentro da gestão de pessoas e da gestão empresarial como um todo. Levando em consideração que a gestão de pessoas hoje é o grande gargalo das instituições, nós temos vivido grandes desafios, não só no recrutamento e seleção, conforme a gente já abordou nos episódios anteriores, mas também na parte de treinamento e desenvolvimento das pessoas, na retenção dos talentos, como a gente já comentou também. Mas vemos hoje uma grande oportunidade que é trabalhar o desenvolvimento das pessoas, trabalhar a retenção dos talentos, para assim diminuir a rotatividade, diminuir os custos de contratação de novos colaboradores, né? Então, diante disso, a gente percebeu durante o ano passado que a Soluciona também precisava se recolocar no mercado com novas soluções, com novas propostas, né, serviços com continuidade, com permanência dentro das organizações. E diante disso, hoje nós viemos trazer para vocês aqui algumas alternativas, algumas propostas de como foi essa reestruturação da Soluciona. E para isso, eu gostaria de entender, pessoal, se vocês puderem explicar um pouco para o público que está nos assistindo, quais são as maiores necessidades hoje em volta da gestão empresarial, especificamente na gestão de pessoas. O que vocês acham? Bom, quer falar um pouco sobre isso, Jana? Não, pode falar, Carlos. Vamos lá, então. Nossa experiência, que é, felizmente, para nós, acho que para quem a gente apoia, uma experiência bastante extensa, mostrou que um grande recurso, é claro, que uma organização tem, são seus talentos. Construir bons times e mantê-los na organização é um grande desafio. Desenvolver esse pessoal também. Há alguns anos, coisa aí de 2 anos, a McKinsey, uma consultoria internacional, fez um grande estudo brasileiro e internacional e mostrou para a gente que existe uma nova dinâmica no mercado de trabalho e essa dinâmica trouxe para as organizações um problema adicional, dificuldade de manter, de reter talentos e com isso ciclo de aprendizagem, de acreção de conhecimento, de acreção de saberes dentro da organização ficou mais complicado. Pior, o ciclo de permanência desses indivíduos veio se encurtando, aumentando índices ruins, como de turnover, tornando, inclusive, o custo organizacional, particularmente na parte de recursos humanos, mais proibitivo. E para nós, que já trabalhávamos com recursos humanos já há muitos anos, nós vimos nessa nova dinâmica um atrito muito grande, e esse artigo, esse estudo da McKinsey, ele justamente tem esse nome, o grande atrito,
e uma dificuldade de retenção, principalmente da nova geração. Mas, particularmente, surgiu também um aprendizado para nós, não somente nesse estudo, mas em toda a experiência, que as organizações têm muita dificuldade de gerir pessoas e de conectar essa gestão com a gestão estratégica como um todo. Interpretando bem esse cenário, Soluciona chegou à conclusão que precisava dar passos mais adiante e, de uma certa forma, construir soluções que pudessem reforçar o campo da gestão, reforçar o aspecto de gestão, e construir melhores políticas para absorver e reter talentos e, de uma certa forma, geri-los melhor e transformar isso num diferencial competitivo que, ao mesmo tempo que qualificava melhor esse pessoal, aproveitava melhor a sua produtividade, também conseguia retê-los mais e valorizá-los, claro, mais. Dessa forma, no novo ciclo de planejamento da Soluciona, nós começamos a contemplar essa solução em pacotes personalizados, absorvendo soluções para gente e gestão, conectando isso melhor, porque enxergamos que é muito simbiótica essa relação desse recurso produtivo essencial, né, com os resultados da organização como um todo, mas particularmente com o melhor aporte de gestão desse precioso recurso, para aproveitá-lo melhor, retê-lo mais e tirar mais produtividade disso. Em resumo, esses pacotes são nessa direção. Personalizados, particularmente com um grau de plasticidade grande mesmo, para que toda a organização, de todos os segmentos, pudesse, de alguma forma, usufruir bem dessa solução. E, é claro, isso valorizar essa nova solução que a gente está construindo. Sim. Isso aí. Jana, o que tu tem observado, você que está à frente, principalmente dos processos de seleção e a dificuldade de encontrar perfis para atender a necessidade do mercado, o que tu tem identificado como necessidades atuais, reais do atual momento? Então, o recrutamento e seleção sempre é desafiador, mas nos meses para cá ele tem se tornado mais e mais. Então, a gente está com, em geral, São Miguel tem características muito específicas para o recrutamento e seleção e na questão de gestão de pessoas mesmo. Nós temos pessoas que estão... Uma característica também da nossa macro-região, né? Desculpa se eu estou, de alguma forma, expandindo isso demais, mas é uma característica cultural da macro-região. Exatamente. Mas São Miguel, ele junta muitas pessoas de fora, né? Então, a gente tem realidades culturais, ao mesmo tempo convivendo, a gente tem as 5 gerações, várias culturas, né? Tudo influencia. E a gente também está percebendo que as pessoas têm que trabalhar a resiliência, mas às vezes o recrutamento e seleção não é que ele não é bem feito, a gente tem um trato muito grande no que é feito, na análise, na personalidade, mas às vezes eu sinto que, eu sempre falo essa frase, que é a torneira aberta, curralo aberto. Porque nós fizemos todo um trabalho entendendo o que o empresário quer, o que a vaga necessita, colocamos excelentes perfis e às vezes essa pessoa acaba não ficando no local. A organização não consegue aproveitar. Exatamente. E aí a gente tem outras questões que vão além do recrutamento e seleção, que é um dos serviços da Soluciona. E aí nós temos que começar a atuar em outras frentes. E acho que esse foi um ponto de partida que nos motivou também, e da minha parte muito, de ver muito potencial nas pessoas que passam na minha frente, que sentam naquela cadeira, que explanam suas dores, e que a gente sabe que, querendo ou não, aqui a Soluciona, ela cola caquinhos também, muitas vezes, das pessoas, né?
Mas às vezes é necessário que o empresário tenha esse movimento de nos ouvir, que a gente possa entrar lá e conseguir dar um diagnóstico, fazer um estudo, dar um diagnóstico e dizer, olha, você tem pessoas brilhantes na sua equipe. A sua equipe tem que ser treinada. A gente não está falando só de treinamento de líderes, porque muitas empresas só falam do treinamento dos líderes. Nós também temos isso. Mas nós acreditamos no potencial de cada colaborador que está lá. Então, às vezes um líder, ele não dá conta de tudo, mas o treinamento da equipe acaba tirando algo muito brilhante de lá dentro, né? Acaba uma pessoa se desenvolvendo muito, e é isso que a Soluciona tem um potencial para explanar. Então, você chegar com um estrangeiro numa cultura de uma empresa e dizer, ó, aqui você tem potencial, mas a gente não quer que daqui um pouco venha e esse candidato, esse empresário nos diga, não deu certo. O que será que falta aí? Será que um bom processo de um onboard, onde acompanha e valida bem o embarque, que a gente chama de onboard, será que é um acompanhamento inicial ruim, né, ou limitado, frágil? Sim. Ou será que é mesmo também um pouco de choque cultural, já que esse processo de recrutamento hoje está abrangendo gente de outras culturas, de outros bolsões de cultura, não só macro-regionais, mas de outros estados, de outras regiões do país. A gente já teve que atuar em frentes que a gente pegou o candidato, a gente faz muito isso, né? Foi fazer entrevista junto, né? Passou uma semana, 15 dias, já aconteceu um ruído de comunicação, acontece bastante. A gente teve, vamos pessoal, calma, não é assim. Porque tem duas frentes, o candidato, criam-se expectativas, né? E aí a gente quer... Quando a Soluciona está dentro da empresa, atuando, ela vai conseguir auxiliar esse empresário, esse gestor, esse líder, essa equipe, de que esse novato que está entrando, ele vai entender a cultura do local. E não só o recrutamento e seleção, que a gente pega essa pessoa como se estivesse caindo de paraquedas lá, acompanha, claro, nós temos esse serviço, e aqui, agora tu começa a caminhar sozinho. Não, se a Soluciona está dentro da empresa, ela vai pegar essa pessoa, vai levar até lá, vai dizer assim para o empresário, como é que você faz esse primeiro contato com essa empresa? A gente tem que falar, às vezes, o que é óbvio para nós e que não é óbvio para eles, né? Então, assim, você explicou normas e regras básicas, né? É como se a gente voltasse lá para a escola com uma criança. Aqui você pode, aqui você não pode, aqui você deve, aqui você não deve. Porque quem está lá naquela empresa está tão habituado com aquilo que esquece que esse novato está vindo de fora, com outras vivências, com outros vícios, às vezes. Então, esse processo, a Soluciona vai estar desde o início até mais para frente. Então, assim, não é só essa chegada dessa nova pessoa, mas às vezes tem um funcionário que está 5, 10 anos lá dentro, está descontente e não consegue ter a liberdade de chegar para o empresário ou o seu gestor e falar suas dores, sua falta de reconhecimento, que quer melhorar. E nós temos isso em nós, aqui é uma camisa que a gente veste na Soluciona, a escuta ativa. Então, isso também é algo que nós fizemos. Vamos lá na empresa e vamos escutar, Carlos, tá bom para você? O que tem que melhorar? Não sei o quê. Porque às vezes uma pessoa que chega neutra de fora, ela consegue levar mais e ouvir que o óbvio tá ali, às vezes não é visto, né? Posso pegar esse gancho e fazer uma pergunta para o Everton? Everton, Janaína falou da questão de fazer um bom recrutamento, né? No primeiro momento fazer esse bom trabalho e começar a acompanhar esse profissional, estender o suporte empresa dentro, desde o pós-contratação, acompanhando aquele período de aculturação, de acomodação daquele profissional, até que ele consiga produzir com bastante eficiência. Nesse novo modelo, a Soluciona se propõe a ir além. Beyond, do inglês, né? Ela se propõe a ir além. Esse ir além, então, é adentrar a organização como um elemento de apoio, como um instrumento adicional aos grupos, às equipes da organização, correto? Isso mesmo. Seguindo nessa linha de raciocínio, e a partir do momento em que a organização se interessa por isso, essa é a condição adequada em termos de parceria que a Soluciona busca
nesse modelo que hoje é um modelo muito, digamos assim, colaborativo, associativo, um modelo de uma parceria de longa data com a organização, fornecendo um tipo de solução que já é uma solução bem sedimentada, bem construída. E a construção desse tipo de pacote, desse tipo de solução, desse arranjo, é muito personalizado, não é? O que a organização ganha com isso e onde que entraria, por exemplo, algum tipo de diagnóstico inicial para poder entender os reflexos da atuação dessas pessoas recrutadas, selecionadas para a organização, o jeito de ser e de trabalhar da organização e os eventuais problemas, a gente chama de óbices, os pontos fracos desse desenrolar da gestão organizacional vinculado ao recebimento, uso desse talento e o melhor aproveitamento dele. Como que essa parceria contribui para a organização e como é que a gente mede isso? Então, nós temos visto que os problemas relacionados à gestão de pessoas são inúmeros, desde do recrutamento e seleção, da aculturação dessa pessoa dentro da empresa, a permanência dela e a valorização desse funcionário. E é justamente com base nessas dificuldades que nós, Carlos e Janaína, sentamos no final do ano e reestruturamos os nossos processos justamente para nos fazermos mais presente dentro das organizações, apoiando, dando esse suporte necessário, não só para o acompanhamento do novo colaborador, que se faz extremamente necessário, Sim. mas também para o desenvolvimento de processos, desenvolver a cultura da organização e assim a gente conseguir trabalhar a retenção dessas pessoas com maior longevidade. Por quê? Porque as pessoas hoje estão vindo para as organizações, permanecendo pouco tempo e trocando de uma maneira muito fácil, Eu tenho percebido isso. E daí a gente começa a perceber, será que o problema é só o recrutamento e seleção? Não, esse estudo da McKinsey mostrou isso com bastante clareza. Exatamente. Então a gente vê, Carlos e Janaína, que é necessário estar presente Sim. dentro das organizações prestando esse suporte. Então, aos espectadores, a gente traz essa nova proposta da Soluciona justamente para prestar o apoio necessário, como o Carlos falou, um hub de serviços, onde que a gente vem apoiando a organização em todas as frentes relacionadas à gestão de pessoas e à gestão empresarial como um todo. Empacotando soluções personalizadas. Exatamente. E exatamente isso, Carlos. É importante frisar que a Soluciona, desde a sua essência, desde a sua criação, nós sempre tivemos envolvidos com processos personalizados. Nós nunca fomos de processos engessados, de soluções engessadas. Então, esta nova proposta da Soluciona, desse hub de serviços, ele vem também com essa roupagem da personalização conforme a necessidade de cada organização. Então, respondendo a tua pergunta agora, Carlos, se faz necessário para esta prestação de serviço, sim, a gente conseguir fazer um diagnóstico do atual cenário da organização, e a partir dali começar a traçar planos de ações para resolver esses pequenos óbices. Inclusive trabalhar processos. Exato, processos, implantação de processo, desenvolvimento de novas metodologias relacionadas à gestão de pessoas. E daí a gente consegue, a partir desse ponto, a gente consegue entender principalmente aonde que precisa ser melhorado, o que precisa ser melhorado e valorizado aquilo que já está bom dentro das organizações. Imagina chegar num ponto onde que o recrutamento já não é mais com motivo de urgência, com motivo de tapar buraco ou fechar esse ralo que a Janaína disse antes. Mas por que esse recrutamento ele não pode ser estratégico, em vias de substituição
de algum colaborador que não está rendendo o que precisa ser rendido, ou que não está entregando o que precisa ser entregue. E aí sim faz-se... Ou ampliação da operação, que é extremamente estratégico, né? O recrutamento de forma estratégica e não de forma pontual, tapando buracos, né? E aí vem a essência do RH. Aí vem a essência da gestão de pessoas que a gente tanto fala. Então, esse plano, né, esse pacote, esse hub de soluções que a Soluciona traz para o mercado é no intuito de resolver essas demandas, de dar este apoio necessário para as organizações que estão carentes de atenção, estão carentes de cuidado, de olhar para as suas pessoas em si, né? Exato. Bom, é importante também a gente relatar que essa nova proposta da Soluciona, ela já estava em fase de incubação, né? Nós já vínhamos fazendo alguns experimentos com alguns clientes específicos. Eu gostaria de trazer esses cases do que já está funcionando, já está rodando e dando certo, né? Por favor. O Carlos trouxe um ponto muito importante que é a avaliação de equipe, né? Nesse hub de soluções, além de manter o recrutamento e seleção de forma personalizada e prestando assessoria e consultoria para a gestão e para os processos, nós viemos também com a proposta de treinamento e desenvolvimento. Só que treinar a equipe não pode ser, como a Janaína falou, treinar por treinar. A gente tem que treinar com propósito. Exatamente. E para entender o propósito de cada organização, a Soluciona apresenta uma solução que é justamente a avaliação dos perfis dentro da organização para desenvolver os processos de treinamento e desenvolvimento. Então, isso tem muito mais propósito e nós já estamos fazendo isso e trazendo isso de uma forma muito clara. Os resultados são fantásticos, né? Carlos, tu poderia falar um pouco para nós, já que você está à frente desse serviço de avaliação de perfil e treinamento e desenvolvimento das pessoas? Sim, deixa eu dar alguns exemplos das áreas de treinamento e desenvolvimento, onde a Soluciona atua já há bastante tempo. E agora, né, com essas soluções, isso ficou mais próximo das empresas. Inclusive, alguns desses clientes usufruem disso hoje. Treinamentos para as equipes, formação de equipes de alto desempenho, já é um produto de sucesso da Soluciona, onde se trabalha as lideranças e também trabalha-se as equipes. Foco, resultado. Foco, a criação de capacidades para novos desafios. Medição, dentro de um sistema de medição de desempenho organizacional. Aquilo que a gente faz precisa ser medido. Aquilo que a gente mede, a gente passa a conhecer. E se essa medição mostra resultados promissores, ela vai se tornando uma prática de gestão ganhadora, matadora, eficiente. Ela vai ter que ser replicada, né? E à medida que a organização caminha com esses bons resultados, com esses bons desempenhos e vai maximizando isso, ela torna essas práticas, as melhores práticas, a serem replicadas. E ela monta aquilo que a gente chama de CISA, um sistema de lições aprendidas, onde aquilo que foi bom vai para registro e para ser replicado. Aquilo que não deu certo vai se tornar alvo de plano de ação lá à frente. Inclusive o próprio treinamento. Sim. Se ele não trouxer os resultados esperados, no próximo ciclo ele vai ser revisado, retrabalhado. Por quê? O foco é desempenho, é resultado. E se não existe resultado, né, é preciso corrigir essa rota. Controles estatísticos de processos, treinamento específico para isso também. Outros, a própria medição do desempenho do sistema organizacional. É preciso saber o que medir, como medir, para que medir e usar bem esses dados para suporte à decisão futura. É muito comum a gente ver algumas organizações, sobretudo no ambiente que a gente está mais inserido, micro e pequenas empresas, um desconhecimento de onde se está, ou um conhecimento limitado, e as ações continuam a acontecer sem nenhum tipo de controle sobre os resultados delas.
Isso é um ponto que a gente quer trabalhar muito. Não só na parte de treinamento, mas na parte de assessoria e consultoria. Acredito que nessa área a gente pode contribuir muito e, olha, dá resultado em termos de faturamento, em termos de desempenho. Recomendamos muito esse trabalho. A parte de clima e relações humanas. Muito se diz na prática, linguagem popular, você contrata por perfil, por talento e demite por relacionamento. Comportamento. Não é essa? Não É um essa? clássico. Esse é clássico, né? Mas por que se perde rendimento ao longo do tempo? E onde que o relacionamento faz essa diferença? Ora, Como desenvolver o clima, né? Construir bem a equipe, essa equipe trabalhar em boa sintonia, né? Ser uma equipe produtiva e, como diz o nosso treinamento, ser uma equipe de alto desempenho é uma construção a várias mãos. Exatamente. Mas alguém tem que ditar, né? Alguém tem que ter esse olhar, né? Alguém tem que ter esse olhar. E um olhar externo de uma boa consultoria, de um bom parceiro, com resultados, não apenas com opiniões, com números, né? O achismo? Sem achismo, né? Contribui muito. Então, essa é uma área que a gente considera primordial. Manter um bom clima, boas relações. Como é que a Resoluciona trabalha isso? Inicialmente, um diagnóstico de ambiente. Sim. Identificar, né, esses gargalos, esses problemas, essa dificuldade. É a dificuldade de construção de equipe? É uma limitação da liderança? O que traz isso? Né? É preciso ser identificado e trabalhado. Esse é um óbice perigoso, esse é um buraco perigoso. E eu percebo também, Carlos, o quanto que a Soluciona pode apoiar as organizações. São diversas frentes. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente não fala de um único serviço ou de uma única visita na empresa, mas sim que precisa ser um trabalho de continuidade. E isso é a nossa proposta, é trazer um trabalho de continuidade, um serviço permanente dentro das organizações, onde que a gente consegue ver todas essas necessidades e atuar em cima de cada uma delas. Mas, Jana, eu gostaria que tu falasse sobre o propósito e a seriedade como a gente trata os nossos processos aqui. Não só o recrutamento e seleção em si, mas todo o apoio que a gente fornece para as organizações e o quanto que a gente se preocupa com isso. A gente tem esse hábito, a gente já falou no podcast anterior, de fazer a visita técnica, né? Sim. Que é a porta de entrada, digamos, ao recrutamento e seleção. Mas se nós vamos estar dentro da empresa, o recrutamento e seleção ele vai ser esporádico, porque nós vamos estar atuando em outras frentes. Então, talvez essa parte da conversa inicial, essa reunião, a gente já tem um olhar técnico para as coisas. A gente é muito humanizado também, então a gente entra, acolhe, ouve as dores desse empresário, que elas são importantes. Cada empresário tem suas dores, que a gente vai trabalhar para aquela pessoa e não tem número. Às vezes pode ser um empregador com 2 funcionários só, mas ele quer alavancar, né, seu serviço, enfim. Então nós vamos lá, nós vamos sentar. Hoje pela manhã nós fizemos isso, né? Hoje foi um bom dia, bom que é isso. Às vezes você mesmo fala aqui no escritório, Everton, todo mundo precisa de uma carguinha, né? Sim. Então às vezes a gente vai lá, ouve as dores, faz anotações, né? Vai tomar às vezes o simples fato de sentar tomar um cafezinho ali já surge uma demanda, né? A escutativa que a gente sempre fala. Então ali a gente vai começar a entender as dores e talvez o que o empresário está mencionando para a gente está muito no operacional dele, ele não tem o conhecimento de toda a parte. Às vezes o diagnóstico é bem simples. E o que é importante bem pontual, e precisa ser frisado é que a gestão de pessoas e o RH ele não é uma ponta só para DP, recrutamento e seleção. Ele tem que estar junto dentro da operação em todos os momentos, porque a empresa é feita de colaboradores e os colaboradores que estão bem felizes são mais produtivos. Sim. Como eles vão ser mais produtivos? Às vezes vem essa consultoria e vai dizer uma coisa inimaginável para o empresário. E é ali que nesse estudo de caso vai sair essa ponta. Né? E olha só, muitas empresas, né, Jana, Carlos, não consegue ter um RH próprio, interno, né? Não tem porque e não tem talvez a necessidade da permanência em tempo integral.
aí faz sentido a Soluciona vir Exatamente. como um suporte em períodos específicos. Imagina ter a consultoria, o apoio de 3, 4 especialistas com um custo extremamente baixo, né? Apoiando todas essas frentes da organização. Mas me chamou a atenção que você falou que a partir do momento da contratação, da assessoria, da consultoria, da Soluciona RH, o recrutamento vai diminuir? Como que vai diminuir? Vai diminuir, porque se há uma alta rotatividade é porque algo não está fluindo, digamos assim, né? Falando Existe um problema bem no aí, coloquial. Aonde está esse gargalo? Aonde está esse problema? Então, a Soluciona vai entrar, vai dizer assim, olha, vamos dar um exemplo claro. Uma empresa nos contratou e durante 9 meses tivemos 4 processos seletivos, às vezes, para a mesma vaga. A Soluciona, com todo o seu pacote de serviços ali, referente ao recrutamento e seleção, fez a substituição, tentou, fez entrevista demissional, isso é extremamente importante para nós também, conversou tanto com o empregador quanto com esse candidato que saiu, e ali foi lá, visitou, identificou um furo da gestão. E aí, então, nós vamos chegar para esse empresário, nós vamos fazer um estudo, né, e nós vamos dizer, aqui nós temos que atuar. Então, o que é importante para esse empresário entender é que a quantidade de horas que a Soluciona, às vezes, fica em cima do recrutamento e seleção, para ter um perfil mais assertivo possível, porque nós estamos trabalhando com pessoas, né? Sim. A gente vai estar atuando em outra frente, né? Posso citar um exemplo? Por favor, Bastante comum na nossa região, Sim. que tem a ver com essa parte de captação de talentos e de reter. Lembrando que o estudo mostra que existe uma certa infidelidade nos perfis profissionais hoje, em razão da visão que eles têm da organização, dela reconhecer um pouco mais o valor desse profissional, tanto em outros aspectos quanto no aspecto essencial, que é o financeiro, mas também de uma característica própria desse momento, onde sobretudo a nova geração, ela é mais reticente a ter um resultado menor, um resultado mais limitado do seu trabalho. Retorno financeiro, qualidade de vida no trabalho, coisas dessa natureza. Então, em razão disso, e de uma excelente oferta de vagas que a gente vê hoje no mercado, o trabalhador, o profissional hoje, ele tem de ser, entre aspas, com todas as aspas, mais infiel. Ele vai buscar alternativas, se a alternativa daquela nossa empresa, daquela empresa, não satisfizer. Em pouco tempo, ele, fruto da própria insatisfação, por várias razões, ele decide que ele vai sair daquela organização e vai para outra. Aquela organização que perdeu esse profissional, esse talento, ela está enfrentando um mercado mais desafiador, né? Em certos postos de trabalho, em certos cargos, a disponibilidade de profissionais é baixa e a oferta de vagas é alta. Nós temos aí uma característica comum de mercados, que é a lei da oferta e da procura. Oferta grande de vagas, né? Baixa oferta de candidatos, né? Uma oferta muito grande de vagas faz com que o candidato ele seja mais seletivo, correto? Como é que a organização lidaria com isso para gerir melhor seus talentos, retê-lo mais, reduzir esse grande atrito, essa grande predisposição à saída? Onde que a Soluciona contribui com isso, nesses arranjos, nesses pacotes de serviço? Que tipo de solução já é usado para minimizar ou mitigar ou mesmo eliminar esse problema? O que Então, o Everton pode falar a respeito se quiser também. Eu ouço diariamente várias pessoas que vêm ali, né, sentam à minha frente. Eu sempre digo que aquela cadeira tem história. E o que eu percebo, assim, se eu pudesse mensurar, eles estão desconfortáveis pela falta de valorização. E aí essa falta de valorização, grande parte, sim.
Então, às vezes, e é variada, né? Às vezes é um benefício, às vezes é uma compreensão de uma falta de uma mãe por um filho, né? Um julgamento, falta de diálogo, isso é geral, né? Então, reuniões, alinhamentos, isso são coisas simples, né? Mas eu estou generalizando, a gente traz para esse tipo de caso. Uma coisa sistêmica, né? Atuando em várias frentes. Né? Exatamente. Por isso que tem que ir naquela empresa e entrar e observar e poder dar o diagnóstico para eles. Para vocês, hoje, vamos atuar nessa frente. Caso a caso. Eu não posso pegar essa solução e usar como um padrão para todas as outras. Porque cada segmento é de uma maneira, por exemplo, cada cultura é uma salários, maneira. Melhorar salário. Exato. Né? Mas às vezes o plano de cargos e salários que é feito para o CNPJ X não cabe ao CNPJ Y, por N fatores. E quando tu fala, Jana, de valorização do funcionário, são N frentes. Quando a gente fala de valorização, a gente não fala só de salário. Não estou falando financeiramente. Sim, Não. para algumas pessoas a valorização vai ser financeira, mas para outras vai ser o reconhecimento. Exato. Para outras vai ser a oportunidade de se desenvolver dentro da organização. Para outras a flexibilidade. E uma política de benefícios, exatamente. E é nesse sentido que a Soluciona veio. Um bom diagnóstico já é o primeiro caminho, já é o primeiro produto. E aí como é que vai saber isso? Vai sentando às vezes, ouvindo quem está lá dentro, né? Porque às vezes numa empresa, exatamente, às vezes uma empresa com 10 funcionários, Carlos, vai ter um funcionário de 60 anos e um de 18. As visões são distintas. Gerações muito distintas. Né? E aí, imagina o desafio que é desse empresário. Imagina tá ali. o caldo cultural. Porque ele tem que abraçar todas essas gerações, ele tem o negócio dele, ele tem a estratégia, tem o financeiro. E ele não vai dar conta de tudo, né? E às vezes ele valoriza muito, desde os 18 até os 30, 60. Sobretudo a arquitetura financeira, né? Exatamente. Comporta uma solução para isso. Perfeito. E a gente vê dentro das organizações muitos potenciais. Exato. Muito colaborador bom que precisaria ser valorizado. Que às vezes precisa dar essa polida para esse brilho surgir, né? Exato. E através disso a gente trabalha a retenção. É através da valorização do colaborador, mas para isso precisa ter essa escutativa, precisa ter esse acompanhamento. Precisa estar presente, então. Exato. Então, esta é outra solução deste hub de serviços que a Soluciona traz para esta nova proposta desse novo planejamento estratégico de 2026 para frente. Então, trabalhar a retenção de talentos, trabalhar um recrutamento e seleção personalizado, trabalhar a valorização da equipe, para que a rotatividade diminua, para que o custo e o investimento nessas contratações diminuam também. Posso citar um outro exemplo, que é um case seu como consultor, né? Sem fulanizar, sem citar empresas, né? Existe particularmente uma empresa que você já trabalha com eles há mais de 5 anos. Essa empresa X, vamos chamar essa empresa X, ela tem um índice de turnover extremamente baixo. Sim. Né? Ou seja... Eu sei de quem tu está falando. Sim, né? A retenção de talentos ali é da ordem de quase 100%. Sim. Né? O que esse case mostra nesse conjunto de soluções de serviços possíveis? O que esse tipo de organização tem a colaborar conosco em termos de aprendizado, como case, como um caso de sucesso? E onde está o diferencial competitivo aí dessa organização no que diz respeito a essa combinação de gente e gestão, soluções para gente e gestão, e o quanto que o bom trânsito nesse binômio aí, nessas duas frentes, tem feito a diferença, sobretudo nessa organização. Qual a lição? Qual que é a lição aprendida desse case em que você trabalha particularmente já há mais de 5 anos? Então, Carlos, é extremamente gratificante falar sobre casos como este, porque é justamente nesses casos que a gente vê o resultado do nosso trabalho, o propósito do nosso trabalho. Essa empresa foi uma empresa que tinha bastante dificuldade com a retenção de pessoas, tinha um alto grau de rotatividade, não conseguia manter as pessoas por N motivos, às vezes nem sabia por quê,
E foi justamente através de uma escuta ativa, de um acompanhamento contínuo dessa empresa, Trabalhou esse processo. exatamente, que a gente conseguiu chegar no resultado que a gente está. Então aí a gente vê o grande valor da gestão de pessoas, que ela não precisa estar permanente, não precisa estar presente integralmente, mas que ela tem que acontecer quando ela precisa acontecer. E aí esse case que tu traz é justamente Os isso. indicadores mostram na visão geral. Exato, cada vez que necessitou, a Soluciona estava lá, seja para ouvir o funcionário, seja para lidar com um conflito que aconteceu, ou para acompanhar os resultados. Então a Soluciona também vem nesse momento para avaliar o que está dando certo, para melhorar aquilo que precisa ser melhorado dentro das organizações, para a gente chegar no resultado que essa empresa chegou. Exato. Com um grau de rotatividade baixíssimo, com um grau de satisfação e valorização dos colaboradores, todos extremamente satisfeitos em estar trabalhando naquela organização. Este é o nosso propósito, é reduzir os custos e aumentar a satisfação dos colaboradores, a retenção dessas pessoas, né? E com certeza essa empresa não é aquela que quando está pegando fogo, vem e bate na porta. Não. E não é esse o objetivo. Sim, É porque que nunca chega esse exato momento, tem que chamar os bombeiros para apagar o fogo, né? o nosso objetivo não é apagar incêndio, Exatamente. o nosso objetivo é trabalhar para que o incêndio não ocorra, né? Exatamente. Então vamos trabalhar na prevenção, e para ter prevenção tem que ter Tem que estar continuidade. atuando. Certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o custo, para a gente, né, caminhando já para o nosso final, falar um pouco sobre o custo, que normalmente é uma preocupação do empresário, né? empresário, Quanto vai né? investir, né? Quanto vai me custar? É uma solução que vocês dizem que é uma solução prática, Contínua. plástica, contínua, agregadora. O custo disso é um custo proibitivo? Falando muito francamente do ponto de vista de um empresário, qual o impacto disso nas finanças de uma organização? Alto, baixo, pequeno, mínimo? Quando a gente trata de custo, Como é que fica essa eu questão? acho importante a gente falar sobre investimento, porque quando a gente fala de desprender orçamento para isso, é sempre um calcanhar de Aquiles. Eu vou ter que gastar com mais isto. E, na verdade, é justamente o que a gente tratou até agora. É investir para economizar. Então, o investimento hoje feito, ele vai se moldar à necessidade de cada cliente. Como a nossa proposta ela é personalizada, ela vai muito de encontro ao que a empresa necessita. Se é uma atenção maior, mais robusta, de maior presença, ou uma solução Envolvendo mais consultores, uma carga horária maior. né? Ou começa mais tímido, digamos assim. Para entender as Isso, necessidades. para nós ir trabalhando, ter esse vínculo e vai crescendo, desenvolvendo. Então, eu digo que o investimento feito, Carlos, o quanto vai custar no final do mês, ele se reflete diretamente no resultado que a gente consegue alcançar. Então, o investimento ele se paga de uma forma natural, ele é de baixo custo, o investimento ele Verdadeiramente baixo custo. Exato. Então, o quanto custaria hoje você não ter mais problemas? Né? Não é se custo, é preocupar- investimento, né? Não se preocupar com a gestão das suas pessoas, né? Não ter que resolver problemas de rotatividade, ou de conflitos, ou de insatisfação dos colaboradores. Até de perdas. O quanto isso reflete para ti, o quanto que é importante. Então, eu vejo que a nossa solução ela é plástica, ela é moldável conforme a necessidade e personalizada para atender da melhor forma, da melhor maneira. E isso pode ser mudado ao tempo, né? Com certeza. Com o tempo, uma maior necessidade, uma menor Essa seria a necessidade. minha próxima pergunta. Existem soluções, então, para esses casos? Soluções piloto? Sim, Para com analisar certeza. a profundidade da água, testar o produto? A gente pode começar com um pacote básico, com uma solução básica para identificar os gargalos, identificar as necessidades e a partir dali começar a trabalhar ou com maior afinco ou de uma maneira mais tímida para resolver esses problemas. Então o importante é sempre a parte inicial, que é o diagnóstico, para a gente ver, conseguir entender qual que é a necessidade daquela empresa, porque senão para nós fica difícil entender se não fizer o diagnóstico primeiro, né? Perfeito, gente. Mais algum comentário que vocês gostariam Bom, de eu fazer? acho que nós vamos encerrando, né? Esse Soluciona Cast, esse episódio. Te agradece
todos aqueles que estão vendo ou virão isso em algum momento futuro, né? A equipe, aos parceiros, de uma forma geral. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível nas nossas redes sempre, inclusive alguns cortes específicos. Esses produtos estarão disponíveis para conhecimento nas nossas redes, né? Se fizer sentido para vocês, para a sua organização, contacte-nos, tá? E receba uma visita, né? Para um café, para conversar sobre essas dores, a pensar na possibilidade de celebrar uma parceria com uma empresa com experiência, com vivência boa na área, com bons cases de sucesso, com boas referências de mercado, com boas referências das associações, das entidades, e com uma fundamentação muito boa, tanto na área de gestão quanto na área de gestão de pessoas, preocupado com excelência, com uma parceria, buscando uma parceria de longo prazo com empresas clientes, buscando transformar resultados com dados, né, que possam corroborar o que é agregado, né, a isso, uma solução de baixo custo e muito personalizada. Então a gente encerra esse SolucionaCast, deixando o nosso abraço fraterno a todos e convidando aqueles que se interessarem a conhecer um pouco mais da Soluciona. Algo mais, pessoal, a acrescentar? Só tenho a dizer que os próximos nós vamos exemplificar tudo que a gente falou aqui. Exatamente. Essa é a nossa proposta. O pessoal que está nos acompanhando para os próximos episódios, vamos trazer esses cases, relatando justamente as suas experiências no dia a dia, para que a gente consiga exemplificar o resultado do nosso trabalho. Pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigado. Quem está nos ouvindo, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.